Fala galera, bem-vindos aí ao quarto e último módulo da cirurgia pediátrica do curso extensivo. E esse módulo a gente vai abordar o tórax e a região inguinal, certo? Vamos falar sobre esses dois assuntos que caem bastante aí nas provas da cirurgia pediátrica. Então nessa aula a gente vai revisar hérnia diafragmática congênita, malformações broncopulmonares, distopias testiculares, hérnia hidrocele e também vamos falar de fimose, tá bom? Então, você é chamado para avaliar um recém-nascido com desconforto respiratório. Ao exame, o abdômen é escavado e tem ruídos hidroaéreos no tórax. Essas são as palavras-chave que o examinador vai te dizer quando ele quer falar que é uma hérnia diafragmática. Ele vai falar que o abdômen é escavado, que tem ruído hidroaéreo no tórax. Tá? Hérnia diafragmática congênita. O que é hérnia diafragmática congênita? Então, o diafragma ele é formado a partir de alguns pilares, né? O primeiro pilar dele é o septo transverso, o mesentério do esôfago. Na vida embriológica, o esôfago tem mesentério. Então eu tenho as pregas pleuropulmonares e o crescimento muscular da parede do próprio corpo do neném, né? Então tudo isso vai se convergir e vai formar o diafragma. E existem dois pontos de fragilidade aí, principalmente. O primeiro é esse daqui, ó. O primeiro ponto de fragilidade é o defeito de Bosch-Dallek, que normalmente é no hemitórax esquerdo, póstero-lateral, certo? Póstero-lateral à esquerda. Isso aí dá origem à hérnia de Bosch-Dallek, que é a mais comum e a mais grave, inclusive. Existe também o forame de Morgani, os defeitos de Morgani, que são à direita, normalmente, e são anteriores no diafragma, né? Diferente do Bosch-Dallek, que é póstero-lateral, aqui é anterior e medial, né? Esse é o defeito de Morgani, é um defeito menor, cai menos em prova e também é mais tranquilo para o recém-nascido. Qual é o grande problema de eu ter uma hérnia diafragmática? Principalmente a de Bosch-Dallek, que são hérnias maiores, tá? O problema, pessoal, não é exatamente as alças intestinais do fígado ou o que é que esteja no tórax. É que a presença delas no tórax durante toda a gestação fez com que o pulmão não tivesse a oportunidade de crescer. O pulmão ficou todo apertadinho ali, ele não cresceu, não se desenvolveu. Isso causa hipoplasia pulmonar, certo? Hipoplasia pulmonar. Essa hipoplasia pulmonar gera hipertensão pulmonar e é isso aí que mata esses recém-nascidos, certo? Então, o problema não é exatamente as alças que estão lá, é o pulmão que é pequeno e hipertenso, tá? Então, não é a prioridade a gente tirar as alças do tórax, a prioridade é a gente deixar o recém-nascido estável para a gente poder corrigir isso, as alças do tórax mais para frente, certo? Então, o diagnóstico pré-natal, ele ocorre, e hoje em dia ele é inclusive mais frequente do que nascer sem saber nada, e o prognóstico mais importante é do índice cabeça-pulmão, índice pulmão-cabeça. Índices pulmões-cabeça maior do que 1,35, ou seja, o pulmão é 35% maior do que 135% maior, perdão, do que a cabeça, é 100% de sobrevivência. O pulmão é grande, pô. O problema é quando o índice pulmão-cabeça é menor do que 0,6, ou seja, o pulmão representa só 60% do tamanho da cabeça. O pulmão é pequenininho. Menor do que 0,6 é 100% de não sobrevivência. Então, a gente trabalha nessa faixa aqui de índice pulmão-cabeça de 0,6 até 1,35 aí, né? E para malformações muito graves, que você vê logo no pré-natal, que o índice pulmão-cabeça é muito pequeno, o tamanho do pulmão esperado, o tamanho do pulmão é muito menor do que o tamanho esperado, a gente pode lançar a mão de uma cirurgia fetal, a colocação do plug intratraqueal. O que é o plug? O cirurgião fetal vai lá, intuba a criança e bota um plug da traqueia. O que esse plug vai fazer? Vai fazer com que aumente a pressão nas vias aéreas e as secreções que saem do pulmão durante o período fetal ali, elas não saem, elas vão empurrando esse pulmão para frente e ele consiga crescer um pouquinho mais. Então, o índice pulmão-cabeça ele aumenta um pouco mais depois que você bota o plug traqueal. Esse plug traqueal ele tem que ser retirado antes do parto, porque senão a criança nasce com plug e, obviamente, não consegue respirar, né? Então, é uma correria o parto, quando é um parto de emergência, por exemplo, que nasceu com plug. Mas, normalmente, ele é retirado algumas semanas antes da gestação, depois que o índice pulmão-cabeça já deu uma melhorada,
e a criança pode nascer um pouquinho mais estável, né? Então, o manejo inicial é o seguinte: suporte ventilatório. Quem precisa de intubação é intubado, às vezes precisa de ECMO, pessoal, vocês sabem, a circulação extracorpórea oxigenada por membrana, né? Que é basicamente aí uma SEC do pulmão, né? A ECMO, ela pode ser utilizada em casos de acidose respiratória refratária, em casos de hipoxemia refratária, tá? Então, às vezes esses recém-nascidos precisam, de fato, de ECMO. Normalmente, nos primeiros 2 dias de vida, enquanto o canal arterial está aberto, eles ficam bem. Só que aí, depois dessa lua de melzinha aí no início, eles ficam graves pra caramba, insuficiência respiratória, hipoxemia, acidose respiratória, muito graves, tá? Por causa da hipertensão pulmonar. Então, inicialmente, você vai fazer um suporte hemodinâmico, o pessoal da neonatologia lá, e fazer manejo da hipertensão pulmonar. Sondagem gástrica, inclusive, é contraindicada a ventilação bolsa-válvula máscara nesses pacientes, ou seja, ambu. Por quê? Porque eu vou distender o estômago dentro do tórax, né? Isso aí não é uma coisa legal. Então, se ele ficar ruim, intubação sem ambusar, tá? E escolher o melhor momento para a cirurgia. Qual é o melhor momento para a cirurgia? É quando eu estou com a criança compensada, com a criança sem insuficiência respiratória, sem hipertensão pulmonar, certo? Ou posso até operar em ECMO se ela estiver estável. Mas a ideia é que tirar as alças não são urgência. Tirar as alças do tórax não é emergência. Não vai resolver o problema do paciente. O pulmão não vai crescer, né? Então, eu tenho que compensar a parte clínica, ver se fica tudo certinho. Depois, a gente pensa em operar, tirar essas alças do tórax, tá? Como é que é a cirurgia? Pode ser aberta por vídeo, tanto por vídeo pode ser inclusive por toracoscopia ou por laparoscopia. E normalmente a gente não põe tela, tá? A tela ela pode ser colocada quando não tem nem diafragma suficiente para você fechar todo o defeito. Mas normalmente só com a sutura é suficiente, ok? Então o fast track aí da hernia diafragmática congênita, índice cabeça-pulmão, ele é visto no pré-natal e determina prognóstico. Eu posso colocar um plug traqueal que vai fazer com que aumente esse índice cabeça-pulmão. O que mata nesses recém-nascidos quando eles nascem é a hipoplasia, não é a presença das alças no tórax, então não adianta operar com paciente com hipertensão pulmonar grave, operar quando ele estiver estável, tá? E se possível a gente corrige sem tela, tela só para quando a gente não consegue fechar esse defeito, certo? Então, lactente de 1 ano com história de pneumonia de repetição, 3 episódios este ano. Foram excluídas as imunodeficiências e foram solicitadas avaliação da cirurgia por imagem. Tem uma imagem esquisita aí na radiografia. Vamos falar sobre malformações broncopulmonares, pessoal. São basicamente 4 que vocês precisam saber. A CPAM, que é Congenital Pulmonary Airway Malformation, tá? Em inglês, que é a malformação adenomatoide cística. A malformação adenomatoide cística é um nome antigo, mas eles continuam usando ainda. Hoje em dia é CPAM, o nome mais frequente, tá? É o nome mais correto. Mas a malformação adenomatoide cística ainda é usada nas provas, vocês vão ver elas bastante. É a mais comum, o sequestro pulmonar, o cisto broncogênico e o enfisema lobar congênito, tá? Então, a CPAM essa malformação aqui, ó. Ela pode vir dos brônquios, dos bronquíolos, dos ductos alveolares e dos ácidos. Essa aqui é tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Isso aí determina o tamanho dos cistos que vão ser, e é uma classificação histológica, não faz muita diferença para a gente no manejo, né? Então, vocês veem que quando vocês olharem na prova e olharem na tomografia que tem vários cistos, vários múltiplos cistos, pode marcar que é MAC, tá? Pode marcar que é MAC. Qual é o problema da MAC? A MAC, pessoal, além de fazer essas pneumonias de repetição, em 1 a 4% dos casos, ela vira neoplasia. Então, o que é o blastoma pleuropulmonar. Então, as MACs a gente costuma operar pelo risco de neoplasia, além dos riscos de pneumonia de repetição. Então, olha a imagem, múltiplos cistinhos, MAC, certo? Existe também o sequestro pulmonar. Veja, o sequestro pulmonar é um parênquima que não está ligado à via aérea. Você vê que ele está todo condensado aqui, ó, não tem nenhuma via aérea nele, mas tem uma circulação que vem direto da aorta, vem da circulação sistêmica. Tem uma artéria que irriga e não vem da artéria pulmonar, vem da aorta. Então, isso é o sequestro pulmonar. Ele pode ser intralobar, ele pode ser extralobar e ele pode ser extralobar, extratorácico, inclusive, né? Às vezes subdiafragmático ali. Mas os mais comuns são intratorácicos,
mais comum, inclusive, o intralobar do que o extralobar. O extralobar ele dá menos trabalho, porque além de ser mais fácil de operar, ele tem menos chance de pneumonia, já que ele está fora da circulação pulmonar e fora do lobo ali pulmonar também. Cisto broncogênico, aqui os cistos broncogênicos, ó, eles são cistos, às vezes calcificados, tá? E com líquido variável ali dentro dele. Pode ser assim, perto do parênquima, ele geralmente está paratraqueal aqui atrás, ó. Pode ser mediastinal também. E tem também essa possibilidade de pneumonia de repetição, abscesso pulmonar, enfim. O enfisema lobar congênito, o nome já é errado, pessoal. Não é enfisema, não é destruição de parênquima, é uma hiperissuflação lobar congênita. Esse é o nome mais certo. Vê só, eu tenho um lobo mais hipotransparente, hiperinsuflado, determinando desvio de mediastino. Olha só na tomografia, ó. Tem esse lobo aqui, ó, o lobo médio, jogando o mediastino para contralateral. Isso é hiperinsuflação do parênquima pulmonar, tá? É um enfisema lobar congênito. Então, qual é o quadro clínico e o diagnóstico? São imagens bem diferentes. Então, MAC, múltiplos cistinhos, cisto broncogênico, um cistão único, sequestro pulmonar, não tem ligação com a via aérea e tem uma artéria vindo, e o outro é uma hiperinsuflação, é preto, né? Então, a gente é mais escuro do que o parênquima normal. Então, a gente consegue diferenciar bem fácil na imagem, as quatro na prova, não é difícil para vocês, tá? Quadro clínico e diagnóstico. Pré-natal, você pode dar o diagnóstico e geralmente os recém-nascidos nascem assintomáticos. Os que não forem assintomáticos, eles vão voltar por vários episódios de pneumonia ou, no caso das CEPANs, eles podem voltar por câncer de pulmão, primário de pulmão em criança. Olha que terrível. Tá? O diagnóstico é por raio-x ou tomografia. E como é que é o manejo desses pacientes? Quando eles são assintomáticos, ou seja, na maioria dos casos, a gente só faz uma tomografia ali com 4 a 12 semanas de vida e opera aos 6 meses, porque aí diminui o risco anestésico e a cirurgia fica mais fácil também, o pulmão está maior. Aí qual é a cirurgia? É uma lobectomia, pessoal. A gente faz uma lobectomia nesses casos. No cisto broncogênico, que ele é mediastinal, às vezes a gente só tira o cisto. Mas normalmente a gente tira o lobo inteiro que abarca a lesão, tá? Então, lesões pequenas, sequestros extralobares e enfisema congênito pequeno, que não determina compressão do parênquima, podem ser observados, certo? Lesões pequenas, assintomáticas, podem ser observadas com tomografia anual, etc. Mas qualquer coisa fora disso aqui tem que operar e a cirurgia é lobectomia, tá? Quando é recém-nascido é sintomático, a gente opera logo. Enfisema lobar congênito é muito comum isso, inclusive. Que o recém-nascido já nasça com um desvio de mediastino grande, a lesão já ocupando um grande espaço ali do tórax e insuficiência respiratória e necessidade de intubação. Esse aí a gente opera já no período neonatal, não espera 6 meses não. Tá? 6 meses é só para os assintomáticos, ok? Então, tratar infecções sempre e não operar na vigência de pneumonia. Geralmente a gente espera 6 semanas após pneumonia para fazer cirurgia. E o tratamento? Lobar é uma lobectomia, seja aberta ou por vídeo. Aqui é uma lobectomia por vídeo, tá? Então, resseca e fica tudo bem. Então, vendo o Fast Track, CEPAN, que é a MAC, né? Sequestro pulmonar, cisto e enfisema lobar, são as 4, lembra bem da imagem. Para os assintomáticos, tomografia com 4 a 12 semanas e cirurgia com 6 meses. E para os sintomáticos, assim que puder a cirurgia, pode ser até no período neonatal. Beleza? Matamos o tórax, vamos para os testículos. Paciente de 4 meses encaminhado por testículo não palpável à direita. Pessoal, vamos falar sobre distopias testiculares, tá? Então, o testículo, ele nasce na cavidade abdominal, próximo ao rim, inclusive, certo? Ali na embriologia. E aí, quando os órgãos vão crescendo, eu tenho um aumento da pressão abdominal, a criança vai crescendo também, e o testículo está ligado a uma estrutura chamada gubernáculo testis. Esse gubernáculo, ele vem aqui para a bolsa escrotal e, à medida que a criança cresce, o gubernáculo puxa o testículo para a bolsa, né? Isso também é mediado por fatores hormonais, né? ILF3, testosterona, etc. O fato é, com 22 semanas de vida, o testículo está ali pelo canal inguinal e lá para a 27ª semana ele já tem que estar na bolsa testicular, certo? Aí o gubernáculo testis, ó. O gubernáculo ele tem 4 raízes, tá? Uma para o pubis, outra para o períneo, outra aqui para a bolsa e outra
femoral, tá? Então, isso explica, às vezes, os testículos ectópicos. O que eu quero mostrar para vocês? Existem alguns tipos de testículo, né? Então, eu tenho o intraabdominal, o inguinal, que são testículos criptorquídicos, tá? Criptorquidia é quando eu tenho testículo na inguinal ou testículo intraabdominal. Existe também o testículo ectópico. Testículo ectópico é quando o testículo não está na bolsa e está em um lugar que não é o dele. Por exemplo, no períneo, no pubis, na femoral, perto da femoral ali. Então são testículos que não estão no caminho, no trajeto que ele deveria percorrer. Esse aí é o testículo ectópico. E a embriologia dele está relacionada a isso aqui. O testículo ectópico é quando o gubernáculo puxa para outra raiz que não a raiz da bolsa do gubernáculo, tá? E existe também, pessoal, o testículo retrátil, o testículo que sobe e desce. Esse testículo ele fica a maior parte do tempo na bolsa e ele tem um reflexo cremastérico exacerbado. Então, quando tem frio, quando tem toque, alguma coisa ali, o reflexo cremastérico empurra o testículo para a inguinal de volta. E aí, daqui a pouco, o paciente relaxa e o testículo volta para o lugar. Então, testículo retrátil é diferente de testículo ectópico, que é diferente de testículo criptorquídico, certo? PS, testículo criptorquídico só é criptorquídico acima de 3 meses de vida, porque até os 3 meses de vida o testículo pode descer sozinho. Então eu só posso dizer que é criptorquidia se essa criança não tem testículo palpável ou está fora da bolsa, acima de 3 meses de vida, certo? Porque até os 3 meses de vida, principalmente prematuros, ele desce sozinho, sem a gente fazer nada, tá? E qual é o problema da gente ter testículos não descidos aí? Então, eu tenho um risco aumentado 2 vezes ali de neoplasia testicular para as crianças pré-púberes, comparado à população geral. E para as crianças após puberdade, isso aí sobe para 5,4% da população geral. 5 vezes de risco relativo maior. Então, de todas as neoplasias testiculares, 10% vieram de testículos não descidos. Então, o risco é muito aumentado, tá? Quando o testículo é unilateral, eu tenho fertilidade a ser similar aos saudáveis, tá? Mas para testículos bilaterais, os não tratados têm 100% de testículos não descidos bilaterais, 100% de oligoespermia e 75% de azoospermia, ou seja, de não ter espermatozoides. Para os tratados, 75% de oligoespermia e 42% de azoospermia. Então, você vê que a gente aumenta o potencial de fertilidade nessas crianças, tá? Então, quais são os motivos para a gente fazer a orquidopexia? Fixar o testículo no lugar. Primeiro, maximizar o potencial de fertilidade, reduzir risco de câncer e facilitar exame, porque o risco de câncer, mesmo depois de descer, ele existe. Mesmo depois de a gente fixar o testículo lá embaixo, ele existe. Mas ele vai ficar palpável. Às vezes, o testículo no abdômen, ele vai ter um seminoma lá, que ele nunca vai saber, porque ele não consegue palpar. Se for uma massa palpável na bolsa, eu vou ter esse diagnóstico mais precoce. Como o testículo que gera o conduto peritônio vaginal, a gente vai falar dele mais para frente, normalmente eu tenho uma hérnia inguinal associada à criptorquidia. Então, corrigir a hérnia inguinal é bem importante também. Diminui o risco de torção, tá? Do testículo. O testículo inguinal tem mais chance de torcer. Fator psicológico também, a criança sofre bullying às vezes porque só tem um testículo. E pessoal, quanto mais cedo, melhor. Quanto menos tempo o testículo ficar submetido à temperatura que não é a ideal dele, ele tem mais chance de câncer, mais chance de atrofia, mais chance de infertilidade, tá? Então, normalmente a gente costuma operar essas crianças com acima de 6 meses de vida, tá? 4 a 6 meses já dá para operar. Com exceção dos testículos retráteis. Lembra que eu falei que o testículo retrátil é só o cremastérico exacerbado, que o testículo fica a maior parte do tempo na bolsa e sobe de acordo com o estímulo? Então, testículo retrátil não tem risco aumentado de torção, não tem risco aumentado de malignidade, risco de infertilidade é uma evidência baixa e o problema é que 20 a 30% deles ascendem. Então, eles sobem e viram criptorquídicos. Esse aí a gente precisa operar. Mas ainda assim tem uma chance de descida espontânea. Então o que a gente faz com o testículo retrátil? A gente acompanha, manda voltar anualmente no ambulatório aí para a gente palpar, fala para a mãe direitinho como é que é, ver o tamanho dele, se o tamanho está normal, se está diminuindo, se está diferente do outro. E então a gente acompanha esses testículos, tá?
O diagnóstico, pessoal, é feito com exame físico e só, não precisa de mais nada, tá? No exame físico a gente vai palpar aqui o anel inguinal, vai palpar o canal inguinal para ver se a gente acha o testículo e vai trazer o testículo para a bolsa, vai ver se ele sobe de volta e assim vai. Esse é o exame físico nosso. Tá? O manejo dos testículos palpáveis é orquidopexia, seja ele ectópico ou inguinal, tá? Se eu tenho um testículo palpável, eu faço orquidopexia aberta mesmo. Pode ser ou por via inguinal, fazer uma inguinotomia, puxar o testículo para a bolsa, fixar ele na bolsa, ou por via escrotal. Para os testículos mais baixos a gente faz isso, né? Faz uma incisão aqui no escroto, puxa ele para baixo e fixa ele na bolsa. Então, manejo de testículo palpável é orquidopexia acima de 6 meses de vida, está autorizado a operar, tá? E testículo não palpável? Vamos fazer ultrassom, vamos fazer ressonância, não vamos fazer nada, pessoal. Testículo não palpável é laparoscopia. Por que laparoscopia? Porque fazer hormônio não vai fazer ele descer, porque ressonância, tomografia não vai mudar minha conduta, porque eu vou ter que fazer laparoscopia para ver se o testículo está lá e para fixar ele no lugar. Não vou deixar de operar porque a ressonância não viu um testículo, por exemplo, até porque tem baixa acurácia os exames de imagem. Então, testículo não palpável é indicar laparoscopia. O resultado da sua laparoscopia pode ser 3. O primeiro é esse vanishing testes, olha só. Os elementos do cordão, estão aqui, ó, os vasos, tá? Os elementos do cordão, os vasos, eles terminam em fundo cego. Acabou aqui, ó, não tem mais. E aí não tem mais um anel inguinal interno aqui, ó. Isso é o testículo que sumiu, ou agenesia testicular, tá? Então isso aí é fazer nada, propõe prótese para essa criança quando ela for adolescente. Pode ser também, ó, aqui os elementos do cordão, tá aqui o ducto deferente, os vasos do cordão espermático, eles estão indo para o canal inguinal. Vê só, isso quer dizer que o testículo está na região inguinal e você só não palpou. Então, termina a sua laparoscopia, abre a inguinotomia ali, pega o testículo e fixa ele na bolsa, certo? Então, testículo inguinal, você vai ver pela laparoscopia assim, que os elementos do cordão, eles vão através do anel inguinal interno, certo? E o testículo intraabdominal. Testículo intraabdominal, pessoal, se você conseguir, pela laparoscopia, fixar ele na bolsa, ótimo. Só que a solução primária para isso aí. Se eu tenho um testículo abdominal, eu posso fixar ele na bolsa se o cordão dele chegar até a bolsa. O problema é que às vezes o cordão é curto demais e não chega até a bolsa. Para isso a gente tem duas opções, o Fowler-Stephens e o Shihata. Quais são essas? Como é que é isso aí? No Fowler-Stephens, a gente liga o cordão espermático e o testículo vai ficar irrigado pela artéria deferencial. Depois de 6 meses, a gente, então, refixa, faz esse testículo chegar na bolsa, já que ele já vai estar livre do cordão, já vai ter uma neovascularização, e aí ele vai conseguir chegar na bolsa escrotal, certo? O Shihata, ele é um cirurgião egípcio que teve a seguinte ideia: se eu fixar o testículo na parede abdominal contralateral a ele, ou seja, se é o testículo direito e eu fixo na parede abdominal esquerda, o cordão vai ficar igual um varal na barriga. E aí as alças intestinais elas vão ficar por cima desse cordão. E depois de 3 a 4 semanas eu vou entrar, como as alças pesaram sobre esse cordão, ele vai estar mais longo e eu consigo chegar com esse cordão na bolsa testicular. E funciona, essa técnica aí foi publicada em 2015, é uma técnica nova, nem todo mundo faz ela, nem todo mundo gosta. Eu particularmente gosto bastante. E o Shihata, ele desenvolveu essa técnica aí para testículos intraabdominais que tem o cordão curto, tá? Então, Fowler-Stephens e Shihata são estratégias para quando o cordão é curto o suficiente que não chegue na bolsa, tá bom? Então, Fast Track, o diagnóstico é clínico, certo? É só palpar. Se é não palpável bilateral, eu quero que vocês se lembrem disso. Tem que investigar distúrbio de diferenciação sexual. O que é isso? Fazer cariótipo, mandar para o endócrino, certo? Para ver se é testículos não palpáveis bilaterais, sempre investigar DDS, tá? Quando o testículo é palpável, orquidopexia. Se ele não for palpável, videolaparoscopia para todos, tá? Se o testículo é abdominal curto, ou Fowler-Stephens ou Shihata, ok?
Vamos para a próxima. Chamado para avaliar paciente 2 dias de vida em alojamento conjunto por abaulamento em região escrotal. Ao exame, aumento do volume escrotal à direita. Transiluminação positiva, conteúdo não redutível para a cavidade abdominal, certo? Então eu tenho uma transiluminação positiva e conteúdo não redutível para a cavidade abdominal. Pessoal, isso aí é hidrocele, tá? A gente vai ver por que isso daqui a pouco. Vamos falar sobre hérnias e hidroceles. Primeira, a hérnia umbilical, pessoal. A hérnia umbilical, ela está presente em 2 a 58% dos nascidos vivos. Ou seja, mais da metade dos seres humanos nasce com hérnia no umbigo. Já pensou se isso aí fosse cirúrgico? O cirurgião pediátrico estaria rico, porque a gente teria que operar mais da metade dos seres humanos que nascem. Não é cirúrgico hérnia umbilical, pessoal, na maioria dos casos. Hérnia umbilical tem baixa taxa de encarceramento e ela é só o cordão umbilical que não fechou ainda. Então, na maioria dos casos, até uns 4, 5 anos, ela fecha sozinha, independente do tamanho. Então, isso é muito comum, chegar hérnia umbilical com 1 mês, 2, 3 meses de vida, 1 ano no nosso consultório. E não é para chegar, porque não é cirúrgico, é só tranquilizar a mãe e deixar quieto. Cirurgia é exceção. A partir de 4, 5 anos, se está doente, assim, se é sintomática, óbvio, até antes de 4 anos a gente opera. Ó, doutor, tá aqui, mas dói muito, ela sente dor e tal. Daí a gente faz a cirurgia. Mas cirurgia é exceção, raramente dói, né? Então, a gente geralmente observa até uns 4, 5 anos, chega lá, já fechou e acabou, tá? Então, se você for corrigir, se você for operar, não precisa usar tela. Botei aqui na maioria das vezes, mas é basicamente em todas as vezes. Não usa tela em cirurgia de hérnia umbilical em criança, nem de hérnia inguinal, por sinal. A gente não usa tela em criança, tá? Então, hérnias inguinais e hidrocele. Da onde é que vem? Lembra que eu falei que o testículo, ele nasce no abdômen e ele vai descendo? Então, quando ele desce e passa pelo anel inguinal interno, ele leva consigo uma evaginação do peritônio. Imagine, o testículo entrou ali pelo anel inguinal interno, o peritônio foi junto. E aí eu criei uma comunicação entre o peritônio e a bolsa testicular, certo? Que é o conduto peritônio vaginal, que é esse peritônio que saiu que evaginou e foi para a bolsa, certo? O conduto peritônio vaginal, ele costuma se fechar antes da criança nascer. Só que o conduto peritônio vaginal, ele pode permanecer patente. E a patência do conduto peritônio vaginal, ele vai formar hérnias inguinais, porque eu tenho uma comunicação entre o peritônio e a bolsa, então pode entrar uma alça ali, e hidrocele, que é líquido, em vez de entrar uma alça, entrou líquido ali na bolsa. Então, líquido vindo do peritônio, por isso que tem a hidrocele, certo? Como é que eu diferencio hidrocele de hérnia inguinal? Então eu tenho ali um aumento do volume escrotal. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou transiluminar. Jogo uma luz aqui no testículo, polarizada preferencialmente, e se ele acender igual uma lâmpada, é hidrocele. Se ele não acender, se for opaco, é uma hérnia inguinal, certo? Sendo hérnia inguinal, se eu não conseguir reduzir, ela está encarcerada, é urgência, ok? Assim igual adulto. Se ela é redutível, eu vou reduzir e opera eletiva, tá? Hérnia inguinal, manejo igual adulto, certo? Sendo hidrocele. Hidrocele que é redutível, pessoal, veja que ela é redutível porque o conduto peritônio vaginal continua aberto, porque eu consigo pegar esse líquido e jogar de volta para o peritônio. Se o conduto peritônio vaginal continua aberto, da mesma forma que está entrando e saindo líquido, pode entrar e sair alça. E aí vira hérnia inguinal. Então as hidroceles comunicantes, ou seja, que eu consigo reduzir, aqui o conduto peritônio vaginal continua aberto, tem que ser operadas. Assim, ao diagnóstico está indicada a cirurgia. As hidroceles não redutíveis, as que eu não consigo reduzir, quer dizer que o conduto peritônio vaginal está fechado. Então elas são não comunicantes. É seguro observar isso aí até uns 2 anos de vida, porque ela reabsorve sozinha. Esse líquido ele vai ser reabsorvido. Entendeu? Então o que depende a hidrocele? Depende do conduto peritônio vaginal. Se ele está aberto, é comunicante, cirurgia eletiva. Se ele está fechado, é não comunicante, observar até os 2 anos. Beleza? Então, e hérnia na criança? Quais são as diferenças? Então, tela muito rara, a gente basicamente não usa tela, tá? Hérnia no recém-nascido, ela normalmente a gente opera antes da alta, porque o recém-nascido tem alta chance de encarceramento. Então, normalmente quando ele atinge uns 2 kg, Léo,
É um recém-nascido prematuro, está aqui pela prematuridade e tal, tá com 1,5 kg. Então a gente espera ele atingir uns 2 quilos e opera esse recém-nascido, tá? E é bom a gente operar ele antes da alta. E outra diferença importante é que nas meninas, o que está na hérnia, o conteúdo herniário mais comumente é o ovário, não é uma alça intestinal, diferente do adulto, tá? Então nas meninas o ovário está na hérnia, ok? Então, revisando, hérnia umbilical, aguardar até os 4 anos na maioria das vezes, se não tiver dor, né? Hérnia versus hidrocele, transiluminar, hidrocele comunicante é igual a hérnia, trata igual a hérnia, tudo igual. Não usar tela, nunca, ou quase nunca. E recém-nascido, operar antes da alta, certo? Beleza, pessoal? Vamos falar agora de um menino de 2 anos que é encaminhado para avaliação de fimose. Os pais estão muito ansiosos por não conseguir expor a glande da criança. Isso é muito frequente, pessoal. Vamos falar de fimose. Pessoal, o que é fimose, né? Fimose é a inabilidade de expor a glande, a imunidade de descer o prepúcio. E ela é fisiológica, certo? Ela é fisiológica. A fimose, 90 e tantos % das crianças, elas nascem com fimose e isso não é cirúrgico. Obviamente, se fosse, todo cirurgião pediatra estaria rico porque a gente ia operar 90 e tantos % das crianças, né? Então, ela não é cirúrgica. A fimose fisiológica, ela não tem idade para acontecer. Você vai examinar, você vai ver que a mucosa está bonitinha, ele não expõe a glande, mas ele abre um pouquinho, a mucosa é uma mucosa saudável, certo? Ela é diferente, por exemplo, da parafimose. O que é a parafimose? É o contrário. É a inabilidade de você retrair o prepúcio, ou seja, de você voltar o prepúcio para a posição anatômica. Você já retraiu o prepúcio e aí ele faz um edema aqui e porque tem um anel prepucial, isso aí é a parafimose. Isso é urgência, você tem que reduzir isso aqui de urgência e depois de um episódio de parafimose está indicada a cirurgia, tá? Eletiva, óbvio, você reduz ali na emergência e marca a cirurgia eletiva. Na maioria dos casos, fimose a gente trata com pomada. Não importa qual pomada, hidrocortisona, betametasona, dexametasona, pomada de corticoide, tá? Que isso faz? A fimose, a patológica, ela é uma fibrose ali da pele do prepúcio. Então, a pomadinha de corticoide, ela desfaz essa fibrose e faz com que o prepúcio relaxe e consiga abrir. A gente trata quando a mãe está muito incomodada, quando a criança tem balão no post-it de repetição, quando a criança sente dor para retrair o prepúcio, para fazer xixi, quando tem balanismo, que é o balão de prepúcio, ou seja, a criança não consegue fazer xixi, é tão fechadinho porque faz um balão de xixi assim para ela urinar e ela tem que apertar para o xixi sair. E isso aí a gente trata, normalmente 80% dos casos resolvem com corticoide. E quando a gente opera, no final das contas? A gente opera quando tem balanite xerótica obliterante. Isso aqui já caiu umas 2 ou 3 vezes, tá? Balanite xerótica obliterante. Balanite xerótica obliterante é esse aspecto aqui, ó. Olha que aspecto de doença. É um prepúcio fibrótico com um halo avermelhado, tá? Ele é análogo, a balanite xerótica obliterante, é análogo ao líquen escleroso da mulher, da vulva da mulher. Vocês lembram? Isso aí, o líquen escleroso geralmente dá em idosas, né? Que tem uma doença autoimune ali contra a própria vulva. Aqui é a mesma coisa, é uma doença autoimune contra o prepúcio. E aí fica esse prepúcio fibrótico aqui com um halo vermelho e tal. Isso aqui tem que operar, tá? Inclusive pode evoluir para estenose de uretra. Tem que operar e tirar o prepúcio todo, tá bom? Parafimose, um episódio de parafimose é a indicação cirúrgica. Balanopostite de repetição você pode operar, mas você pode tentar corticoide antes também, tá? Pacientes com infecção do trato urinário de repetição, se ele tem a normalidade do trato gastrointestinal, por exemplo, do trato geniturinário, perdão, por exemplo, paciente que tem hidronefrose, que tem estenose de Jupe, se ele tem ITU de repetição, ele ter prepúcio faz com que ele aumente a chance de ITU. Então a gente pode fazer a postectomia por isso. Existe também circuncisão cultural. O caso clássico é dos judeus, mas existe também sociedades como a de Angola, que é cultural para eles que seja feita a circuncisão, tá? Então, basicamente isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos para as questões aqui. Então, questões. Tenho aí USP 2024, um recém-nascido pré-termo, com idade gestacional de 33 semanas e peso ao nascimento de 2 quilos,
apresenta desconforto respiratório sem melhora após as manobras de ventilação com pressão positiva na sala de parto, necessitando de intubação orotraqueal e suporte de ventilação mecânica. A mãe do paciente não realizou pré-natal, realizou radiografia de tórax na unidade de terapia intensiva, conforme a homenagem a seguir. Olha só, cheio de alça no tórax aqui, cheio de alça, cheio de bolinha. Sinal alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável é a conduta. Se é cheio de alça, pessoal, hérnia diafragmática congênita, né? Então já tiramos aqui uma formação adenomatoide cística. Drenagem torácica para quê? Não precisa, não tem pneumotórax, não tem hemotórax, não tem nada. B, hérnia diafragmática congênita, correção cirúrgica em caráter eletivo, após a estabilização do recém-nascido e avaliação de malformações associadas e melhora da hipertensão pulmonar. Perfeito, meu povo. A resposta é essa aí, certo? Unesp, menino de 6 meses apresenta aumento do volume escrotal à direita. Mãe nega que fique incomodado. Então, aumento do volume escrotal à direita. Não sabe referir a oscilação desse aumento do volume. Ao exame físico perineal, testículo tópico, aumento do volume escrotal à direita de consistência cística, não redutível, indolor. Pessoal, se é não redutível, é uma hidrocele não comunicante. Se é não comunicante, dá para a gente esperar até os 2 anos de idade, certo? Não precisa drenar, mesmo que seja um cisto de cordão, isso aí às vezes absorve até os 2 anos de idade. Então, não precisa de ultrassom, não precisa ligar o conduto peritônio vaginal, até porque ele está fechado, tá? A hidrocele é não redutível e até os 2 anos de idade a gente consegue fechar isso aí. Questão aí do HCPA, olha só. Malformação congênita das vias aéreas, anteriormente denominada malformação adenomatoide cística, são as malformações broncopulmonares mais diagnosticadas. Consistem em massas pulmonares sólidas ou císticas decorrentes do crescimento exagerado dos bronquíolos, localizados em algum segmento pulmonar. A classificação mais usada, proposta por Stocker, devido à malformação pulmonar congênita das vias aéreas em tipos diferentes, de acordo com localização, estrutura cística ou sólida e tamanho da lesão. Lembra? É 0, 1, 2, 3 e 4, certo? De acordo com essa classificação, qual o tipo mais comum? É o tipo 1, pessoal, que vem ali da árvore traqueobrônquica, tá? Isso aí tinha que saber decorada, sacanagem essa questão. Pessoal, boa prova, grande beijo para vocês. Estou disponível nas redes sociais. Para quem é elite, pode mandar uma mensagem aí no grupo, falar comigo e qualquer coisa estamos aí. Grande abraço, beijo do gordo.